Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para mais um vídeo de plantão. Nesse vídeo, a gente vai ler algumas matérias que eu achei importante. Estava borboletando pela internet, como sempre. Eu tô sempre borboletando pela internet, né? E aí eu vi uma matéria bem legal falando sobre bissexualidade, que eu resolvi trazer aqui para vocês. E um outro caso de um grupo, uma história de uma menina em um grupo que ela fala que o namorado dela está traindo ela com um espírito. Forte isso, né? Então a gente vai ver tudo isso ao vivo agora. Vou aproveitar enquanto eu tô verificando o som aqui no site. Tá funcionando bem bonitinho. Então, vou aproveitar e pedir para você, que ainda não está inscrito aqui no canal, verifica se a sua subscrição tá tudo ok. Aproveita e já deixa aquele like bem gostoso. E vamos primeiro para notícia para reportagem dos bissexuais, das bissexuelens. Deixa eu ver como ficou aqui. Perfeito, ficou bem. Então, é uma reportagem do Metrópole, tá? E aí ele coloca a seguinte pergunta: afinal, será que todos nós temos tendências bissexuais? E aí, eu já respondo de antemão que no meu caso não, eu não sinto atração por mulheres. Sou aquela coisa bem viciosa mesmo. Eu gosto só de homens. Não tenho nenhum problema com mulher, só não faz parte da minha cadeia alimentar, aquela bem louca. Eu prefiro comer linguiça. Então, o dia da visibilidade bissexual é comemorado todo dia 23 de setembro. Não por isso, não por acaso, eu resolvi trazer essa matéria aqui para a gente discutir, que amanhã é o dia da visibilidade bissexual, tá? E como bandeira, né, o símbolo deles é essa bandeira aqui com rosa, roxo e azul. A bissexualidade é só uma fase? Será que ao longo da vida todo mundo vai se descobrir bissexual em algum momento? Não posso dizer para vocês. Eu tô bem convicta de que eu gosto de homem. Eu gosto de homem. Ter atração pelo mesmo sexo torna um indivíduo bissexual? Toda mulher é meio lésbica? A heterossexualidade é algo imposto pela sociedade? Então, eu lembro que, assim, eu fiz a correção do meu nome, né, juridicamente. Eu dei entrada no processo em 2016 para fazer a adequação do nome. E lá a gente precisa passar por uma psicóloga, né, uma assistente social, uma, uma menina fantástica, não lembro o nome dela agora. Mas a gente passa por algumas sessões ali, até mesmo porque existem duas coisas que são irreversíveis, tá? Já vou dar um spoiler aí, apesar de que eu acredito que alguns de vocês já saibam disso, mas existem duas coisas que são irreversíveis na transexualidade. Ou seja, a troca de nome, né? Se você conseguiu judicialmente ou depois em 2018 com a lei que abriu para você fazer a correção no cartório, né? Essa correção, essa readequação, ela é permitida e ela é executada uma única vez na sua vida, tá? Então, eu, no caso, tinha um nome X lá e eu mudei para Amanda. Se amanhã ou depois, né, eu me arrepender, o que não vai ser o caso, e eu quiser voltar a ser o fulano, eu não consigo voltar mais os meus documentos.
tá? Eu não sei se hoje, depois de alguns casos, né, de pessoas que, ai, viram que não era bem isso e se arrependeram e quiseram voltar atrás. Se eles já conseguiram judicialmente voltar para o nome de origem. Mas a princípio, quando eu dei entrada no meu processo em 2016, essa ação era irreversível. Então, a justiça, né, e o advogado ia brigar para que eu conseguisse a readequação do meu nome para um nome feminino, e essa ação iria ser irreversível. Então, por isso que a gente passa com psicólogo, a gente passa com terapeuta, a gente passa com assistente social, a gente faz um acompanhamento, um processo bem forte, para você garantir, ter certeza de que é isso mesmo que você quer. Porque se você tiver qualquer dúvida, né, do processo de readequação de nome, saiba que esse processo não tem volta. Não tem volta. Então você fez e agora acabou. Vai morrer com esse nome. E outra coisa, a cirurgia de readequação sexual, tanto a MTF quanto a FTM, né, as duas, a de homem para mulher e de mulher para homem, ela também é irreversível. Então, se você cortou o seu negocinho lá embaixo, não tem como você voltar atrás. Tem até um menino que vai na Luciana Gimenez, eu acho que eu vou deixar passando aqui no card um, um link de um react que eu fiz desse menino, que ele virou pastor agora, e ele aconteceu isso. Ele nasceu homem, virou mulher, e agora desvirou, voltou a ser homem. Só que ele tinha feito a cirurgia de readequação sexual. Então ele é um homem, mas ele tem a genitália feminina, tá? Queria até que vocês me ajudassem a entender aí nesse caso, que era homem para mulher e depois voltou a ser homem. Como é que fica a definição dessa pessoa? Ele é um boiceta? Me ajuda. Comenta aqui embaixo no comentário. Então, isso é uma coisa que não tem como voltar atrás, né? A correção do nome e a cirurgia lá embaixo. Essa e outras perguntas carregadas de tabus ainda rondam o tema bissexualidade, que a letra B é a letra B, né, da sigla LGBTQIAPN+, é uma das, como tantas, sofre, ainda hoje é vista como uma orientação sexual duvidosa e polêmica por muitas pessoas. No dia 23 de setembro, ou seja, amanhã, celebramos o Dia da Visibilidade Bissexual, em alusão ao falecimento de Freud, o pai da psicanálise. E vamos falar sobre o tema aqui no Pouca Vergonha. Então aqui de novo a manifestação com a bandeira bissexual, né, que é composta por rosa, roxo e azul, e mais algumas fotos aqui de homossexuais. Não tenho nada contra, tenho até amigos que são. As pesquisas sobre os assuntos são amplas, diversas e atravessam décadas, mas não há um consenso. No ano de 1948, Alfred Kinsey criou uma escala para medir a sexualidade humana, enfatizando a diversidade. Apesar de criticada por não incorporar a transexualidade, de novo, né, as trans sempre de fora de todos os rolês. A gente vai lá, bota o peito para jogo, fica pelada lá para causar a primeira parada lá nos Estados Unidos, mas sempre quando vai fazer qualquer coisa esquecem das trans. Por exemplo, ela revolucionou os estudos sobre o sexo e abriu portas para debate das escalas que preenchem de um polo até o outro quando se fala de hétero ou homossexualidade. Claro, a transexualidade fica fora desse espectro porque a transexualidade é mais forte do que você ser um homem que gosta de homem, ou uma mulher que gosta de mulher, ou um homem que gosta dos dois, ou uma mulher que gosta dos dois, né? A transexualidade é uma coisa que
liberta mais do que a sexualidade, né. Ela é uma forma de você como você se identifica. Ai, não sei se ficou não sei se deu pra vocês entenderem. Mas afinal, todo mundo tem predisposição à bissexualidade? O terapeuta sexual o André Almeida é um querido, deixa eu ver se é ele mesmo. Não, não é o mesmo. Pensei que fosse o André, que é psicólogo no Rio de Janeiro, mas esse é de BNB, Brasília. Reforça que a sexualidade não é imutável, depende dos nossos desenvolvimentos, experiências e como fomos socializados. São muitas formas de expressar a sexualidade, algumas mais restritas, direcionada para um único gênero, e outras mais variadas. Então no caso, é isso. Ele esclarece. Ele explica que ao falar que todos podemos ser bi é uma afirmação complicada, pois a bissexualidade não é só uma orientação, é também um movimento social de identificação. É possível dizer que todos têm potencial para sentir prazer e orientar-se com muitas estruturas. Ai, gente, desculpa. É que a minha garganta tá pegando. A bissexualidade é uma das formas de funcionar enquanto orientação, dentro do que é saúde mental, o André defende. E aqui uma propagandinha da Pelsi, a bandeirinha das bissensuelens e a pergunta meio a meio engana-se para quem pensa que bissexual sente 50% de atração por homem e 50% por mulher. Existe uma flutuação entre esses extremos e ao longo da vida, né? Podem experimentar relações homoafetivas e não serem bissexuais. Para o Marcos, o sexólogo do Planeta Sexo, sem dúvida, a manifestação da orientação bissexual vai depender de cada pessoa, do momento em que ela se encontra e quais são os focos do seu desejo sexual. Além disso, não é necessário que a pessoa se sinta igualmente atraída por homens e mulheres. Não há regras para a bissexualidade, como não há regras para qualquer outra orientação sexual. Informa. E aí, agora vem a pergunta: é uma fase? Apesar de muita gente ter contato com experiências bissexuais na adolescência, ser bissexual não significa ser uma pessoa indecisa, tá? Não se trata, então, de experiências isoladas, nem de um determinismo biológico. Significa que houve um processo de autoconhecimento e autoaceitação, e a pessoa entendeu que é possível sentir atração por ambos os sexos e que isso não é um desvio de comportamento e nem um problema social. Ainda assim, defende o Marcos. Fetiche versus preconceito. Os especialistas lembram que os bissexuais sofrem preconceito dentro da comunidade LGBT. Por exemplo, a bissexualidade feminina é fetichizada, porque todo homem quer ver duas mulheres, né? E é mais aceita na sociedade para se fazer a ideia de algumas fantasias machistas de duas mulheres juntas. Enquanto a bissexualidade masculina é rechaçada pelo comportamento machista imposto pela sociedade. Realmente, eu lembro que tem um vídeo aqui no YouTube muito legal de um menino que saiu na rua e ele começa a perguntar para meninas se elas ficariam com ele, mesmo ele sendo bissexual. E eu acho que de 10 meninas que ele parou, só 2 falaram que sim, que aceitariam ficar com ele mesmo ele sendo bissexual, porque elas também eram bissexuais. As outras, todas que se identificavam como héteras, diziam assim: "Ai não, eu não ficaria com um cara bi, porque eu tenho medo de ele me trocar por um homem, a possibilidade de ele pegar pessoas é muito maior", de umas coisas, sabe, tipo, meio nada a ver. Enfim. Na visão da psicóloga sexual Michele Sampaio, quando uma mulher já teve relacionamento com outras mulheres, isso é aceito em relacionamentos heterossexuais posteriores. Já os homens que tiveram relacionamentos com outros homens sofrem preconceito, inclusive das mulheres, afirma a especialista.
Flutua. A especialista em sexualidade humana Michele Sampaio reforça que, na prática, algumas pessoas têm atração por um único sexo ao longo de toda a vida, que é o meu caso. Ou ainda pode estabelecer vínculos afetivos com um gênero e depois com o outro, e não simultaneamente pelos dois gêneros. A idade da bissexualidade, de que a pessoa tem que estar o tempo todo interessada, a ideia de que a bissexualidade, de que a pessoa tem que estar todo o tempo interessada por mais de um gênero, não é verdade. Por fim, os especialistas concluem que a orientação sexual é um movimento fluido, que passa por mudanças ao longo da vida de cada um, e as pessoas fluem nesses espaços, finaliza Michele, assim como na música Flutua de Johnny Hookers. Ninguém vai poder querer nos dizer como nos amar. Lindo, né? E você? Você é bissexual? Já sentiu vontade de pegar alguém do mesmo sexo que você? Compartilha aqui embaixo, comenta aqui se você já deu um beijinho em alguém do mesmo sexo. E para finalizar o nosso plantão de domingo, que está maravilhoso, wonderful, vou compartilhar outra telinha com vocês. Isso aqui, tá, gente? Eu copiei de um post do Facebook. Então, para não expor a pessoa que postou, né? Eu fui, copiei e colei no meu blog para deixar separadinho para ficar mais fácil pra gente ler, tá? Então vamos lá. Flagrei o meu namorado transando com uma amiga dele que já morreu. Eu flagrei o meu namorado transando com uma amiga dele que já morreu. Parece estranho, mas foi verdade. Há 5 meses, eu comecei a namorar um rapaz incrível. Tudo parecia perfeito, até ele me revelar que mantinha uma amizade com uma garota que já havia falecido. Eles eram amigos de adolescência, mas ela morreu num acidente. Desde então, ela passou a aparecer para ele. Ele me disse que eles conversavam sobre tudo e que era uma amizade verdadeira. Aceitei essa história toda com um pé atrás, pois eu sou bem cética. Mas na verdade, mas na medida que fomos ficando íntimos, eu aprendi a conviver com essa situação. Ou seja, o namorado sempre ficava conversando com uma amiguinha imaginária ali, que ele falava que era amiguinha que já morreu, né? Muitas vezes eu o via conversando e rindo sozinho. Outras vezes ele aguardava a opinião dela para decidir alguma coisa. Óbvio que eu nunca vi e nem escutei a voz. Por exemplo, às vezes estamos assistindo televisão e do nada ele vira o rosto pro lado e fala algo para essa suposta amiga, tipo: "Essa atriz namora aquele cantor. Ai, bem que você tinha me falado". Pois bem, dia desses eu fui dormir na casa dele, mas quando fomos pra cama, ele não conseguiu ter deixar o produto ali no ponto, né, e falhou comigo. Ele me pediu desculpas e disse que estava muito cansado. Eu disse: "Tudo bem", fui dormir. Porém, lá pelas 2 da manhã, eu acordei por causa de um barulho vindo da sala. Eram gemidos. Eu levantei e fui lá conferir. Quando eu cheguei na sala, o meu namorado estava nu, estirado no sofá, fazendo coisas com a mão e falando o nome dessa amiga fantasma dele. Ele dizia: "Vai, fulana, está gostoso, me bate mais". Aquilo foi uma coisa mais nojenta que eu já vi em toda a minha vida. Peguei as minhas coisas e quis ir embora dali, naquela hora mesmo. Ele me pediu 1000 desculpas e confessou que costumava fazer isso com ela. Diz que aquilo não era uma traição, pois essa amiga dele já morreu. Agora estamos sem nos falar. Ela está o tempo todo me procurando, pedindo. Ele está o tempo todo me procurando, pedindo para eu voltar. Não sei se devo continuar com ele. Tudo isso é muito bizarro. Uma amiga minha diz que ele precisa de ajuda, que ele pode ter algum transtorno. O
Que vocês acham disso, gente? Será que eu volto pra ele e tento ajudá-lo a procurar um profissional, ou seria melhor eu sumir desse cara? E aí, o que vocês recomendam aí pra essa nossa amiga que tá pedindo conselho? Eu fugiria pra bem longe. Pra mim tem um sinalzinho aí de esquizofrenia nessa coisa dele conversar com a pessoa que já morreu, né, fora que se realmente tiver uma pessoa que morreu que tá ali acompanhando ele, é um espírito pesado, né, um espírito obsessor, então eu ficaria com medo e iria pra bem longe. Mas e você? Comenta aqui embaixo o que você faria numa situação dessa. E é isso, pessoal. Vou finalizando o domingo aqui, deixo um beijo no coração de vocês. Essa semana não sei como vai estar bem corridinho, então talvez eu não venha fazer plantões durante a semana, tá? Eu apareço só no próximo final de semana agora. E é isso. Se você gostou do vídeo, clica em curtir, compartilha com alguém e a gente se vê no próximo final de semana.